Quem já ouviu o fado sabe, sente-se logo. Aquela melancolia, aquela força, uma emoção crua que parece vir mesmo do fundo da alma. Mas, para lá da poesia, para lá da saudade, de onde é que vem esse poder todo? Como é que o som, só por si, consegue tocar-nos de uma forma tão profunda? Pois, é exatamente essa a pergunta que nos traz aqui. Será que há um segredo escondido na própria música? Uma técnica que pega em notas simples e as transforma em pura emoção? Vamos lá mergulhar neste mistério para tentar perceber. Ok, para começar, vamos olhar para a explicação mais convencional. Durante muito tempo, a ideia que se tinha, a visão mais académica, era que o fado, em termos musicais, não tinha nada de assim tão especial ou complicado. Em 1936, o musicólogo Gallup disse basicamente isto. O fado usa as mesmas notas que encontramos num piano, a mesma escala da música clássica ocidental. Pronto, uma explicação simples, limpinha, arrumada. Pois, mas é aqui que a coisa começa a não bater certo. Se as notas são as mesmas, por que é que o fado soa tão diferente? Por que é que carrega este peso emocional tão particular? A explicação normal parece que deixa algo de fora. Falta aqui uma peça no puzzle. E essa tal peça que falta leva-nos para um sítio fascinante, para um lugar que existe para lá das teclas brancas e pretas de um piano. Leva-nos àqueles espaços no meio, àqueles sons que nem sequer têm nome na teoria musical a que estamos habituados. O nome técnico para isto é microtonalidade. Basicamente, é a arte de usar notas que, bem, não estão na nossa escala normal de 12 semitons. São sons que vivem nas frinchas, naqueles intervalos mínimos que o nosso ouvido ainda consegue apanhar. A melhor maneira de imaginar isto é com cores. Se as notas normais da escala fossem as cores primárias, o vermelho, o amarelo e o azul, os microtons seriam todos os tons de laranja, de verde, de violeta que existem pelo meio. São essas nuances que dão uma profundidade e uma textura completamente diferentes ao som. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Acontece que os fadistas são autênticos mestres, muitas vezes de forma intuitiva, a usar estes microtons para mexer com a emoção de quem o está a ouvir. É verdade, aquilo que para um ouvido menos atento pode parecer uma ligeira desafinação, é, na verdade, uma técnica expressiva brutal. Os fadistas dobram, esticam certas notas, afastam-nas da sua afinação perfeita para lhes dar mais vida, mais tensão. E o que se descobre é um padrão fascinante. A nota sensível, por exemplo, olhem para isto, pode ser elevada até um quarto de tom. Um quarto de tom é imenso. E isto não é de todo um acidente. É uma forma de aumentar a tensão musical ao máximo antes de a resolver na nota seguinte. Mas por que estas notas em específico? Bem, a ciência por trás disto é incrível. O nosso sistema musical moderno, o chamado sistema temperado, é uma espécie de compromisso matemático. Para que todos os instrumentos soem bem em conjunto, algumas notas são ligeiramente ajustadas, afastadas das suas frequências físicas puras. A terceira maior, por exemplo, é afinada de propósito um bocadinho mais baixo, tornando-a menos ressonante do que a sua forma natural. E o que é que os fadistas fazem instintivamente? Eles corrigem essa nota. Cantam-na mais alta, mais perto da sua ressonância natural, e o nosso cérebro percebe isso como um som mais puro, mais brilhante e, claro, muito mais carregado de emoção. Com nota sensível, então, o efeito é ainda mais dramático. Essa nota já tem por si uma tensão que nos faz querer ouvir a nota seguinte. O que o fadista faz é intensificar essa atração. É quase como esticar um elástico. Estica, estica, até o limite do que é possível antes de o largar. Cria um asseio musical que é quase físico. Ok? Então, a grande questão é esta. Estas variações de tom são um acidente? Uma simples falta de técnica? Ou estamos a falar de algo muito mais deliberado e sofisticado? É a pergunta que está na cabeça de toda a gente, não é? Afinal de contas, se não se está no tom certo, está-se desafinado. Ponto final. Ou não será bem assim? A resposta a esta pergunta é o que distingue o amador de um mestre. A resposta, parece, está numa mistura de intuição e intenção. Muitas vezes esta técnica é aprendida de ouvido, por imitação, quase sem se dar por isso. Mas em muitos outros casos é uma escolha artística completamente deliberada, um controle milimétrico do tom para espremer a máxima emoção possível. Portanto, não é um erro, é uma técnica. Pensa nisto, é o equivalente a um ator que baixa a voz um sussurro para criar impacto, ou um pintor que usa uma pincelada muito específica. É uma ferramenta do ofício usada para comunicar aquilo que as palavras e as notas corretas, sozinhas, não conseguem. E esta ideia vai muito para além da voz. Na verdade, ela define a própria identidade sonora de todo o género musical. Porque não é só a voz, pois não. A guitarra portuguesa, com aquele seu timbre metálico e choroso, também entra neste jogo. Técnicas como os glissandros,
aquele deslizar entre as notas, e um vibrato muito amplo são formas de explorar precisamente estes espaços entre as notas. É como se fosse uma conversa entre a voz e o instrumento, os dois a falar exatamente a mesma língua. E com isto chegamos à correção de tudo. Aquilo que um programa de computador, um software de correção, consideraria um erro a ser corrigido, no fado é precisamente aí que reside a sua alma. A vulnerabilidade, a tensão, a beleza, tudo nasce destas imperfeições tão humanas. E isto deixa-nos com uma reflexão final, não é? O fado ensina-nos uma lição valiosa. A perfeição técnica nem sempre é a mesma coisa que a perfeição emocional. No mundo musical cada vez mais dominado pelo autotune, por tecnologias que apagam estas nuances humanas, se calhar a nossa busca incessante pela nota perfeita está a fazer-nos perder precisamente as notas que nos fazem sentir alguma coisa.